Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a masturbação, né? Como se livrar da masturbação, por que ela entra na vida das mulheres cristãs e muitas mulheres estão escravizadas hoje nesse vício. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é a masturbação. A masturbação, ela é um ato solitário, é um estímulo no órgão genital. Então, na verdade, você está tendo ali um ato sexual solitário, né? Você não tem uma pessoa para juntos encontrar um prazer. Então você está encontrando o seu prazer sozinho. E geralmente algumas pessoas já me perguntaram: Gina, quem é viciado na masturbação? Ela também é viciada na pornografia? Não necessariamente. Muitas mulheres já abriram isso, né, na sessão de aconselhamento, me dizendo que nunca teve ali vício na pornografia. Acessou uma vez para entender sobre a masturbação e aprendeu e depois nunca mais acessou a pornografia. O vício é na masturbação. Então, muitas vezes as mulheres se aprisionam nesse vício porque de repente está assistindo um filme e teve uma cena de sexo e ela se sente excitada, então ela vai pro vício da masturbação para poder eliminar esse desejo, né? Para poder eliminar as adrenalinas do corpo, né? Então ela está à procura de um prazer, né? À procura da satisfação do desejo, mas nem sempre está ligada à pornografia. E quando uma pessoa ela é viciada na pornografia, ela é viciada na masturbação? Olha, eu já escutei em torno aí de 100 mulheres dizendo, duas diz que não. Ela gosta de ver, mas ela não tem o vício na masturbação. Agora, eu te pergunto, uma pessoa, quando ela vê um vídeo de pornografia, né, ou ela está assistindo um vídeo muito sensual, ela vai se sentir excitada, ela vai sentir desejo no corpo dela e ela vai ter que eliminar isso de alguma forma. Como que ela vai fazer? Uma hora ou outra vai cair na masturbação. Então, por que não já parar o mal ali logo no começo, que é pelos vídeos de pornografia? Não é verdade? Sendo que também algumas mulheres me perguntam, até mesmo fora da igreja já me perguntaram, Gina, mas por que a masturbação ela faz mal? Sempre que quando nós falamos de masturbação, nós sempre lembramos dos homens, né? Porque se o homem se masturbar frequentemente, ele vai ter uma disfunção erétil, ele pode ter uma ejaculação precoce, porque isso vai virar um vício na vida dele, é o excesso de desejo que ele tem, e devido a muitas imposições, né, dentro da igreja, alguns homens cristãos se viciam na masturbação por não ter uma relação sexual, né, fora do casamento. Mas, querendo ou não, também está caindo no pecado, né, quando isso acontece. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, a masturbação, ela vai trazer dano na minha saúde ou ela só é pecado porque as pessoas são cristãos e não pode fazer? Então, como eu atendo pessoas não cristãs e cristãos, aí a gente tem que analisar os dois lados. Então, a masturbação, ela vai te trazer um dano sim na saúde, né? Então, as pessoas que incentivam a masturbação, ela acaba incentivando, mas não dizendo dano. Ela fala para mudar as posições, para não fazer mal para a saúde, né? Mas voltando para o nosso foco aqui, que é cristão, o nosso foco que é voltado ao Senhor, agradar o coração de Deus, a masturbação, além dela trazer um dano na saúde, ela também quebra a sua intimidade com Deus. Por quê? O dano, ele não vai ser somente para os homens, através de uma ejaculação precoce, através de uma disfunção erétil. A mulher, quando muito tempo viciada e praticando a masturbação, ela perde a sensibilidade do clitóris ou clítoris. Então acaba perdendo essa sensibilidade. E o que isso vai ocasionar na vida dessa mulher? Se ela é solteira, até então ela tá tranquila. A vida dela é ela e Deus. Então ela sabe que se ela casar, ela vai ter um problema. Por quê?
Porque quando ela casar, além dela não ter a sensibilidade no clítoris dela, quando o marido for acariciar ela ou quando ela tiver uma relação sexual, ela vai acabar comparando o marido dela com o prazer que ela atingia no sexo solitário, né? No estímulo do órgão genital dela. Então aí ela vai ter uma frustração como mulher e vai ter um casamento destruído. E quando essa mulher ela é casada, viciada na masturbação, ela já vai ter uma comparação o tempo todo, porque ela vai comparar o desejo que ela alcança com o dedo dela com o marido na hora de um ato sexual. Mas o que nós devemos lembrar é que o quê? Um ato sexual, ele libera hormônios no nosso corpo chamado ocitocina. Esse hormônio, ele não é liberado nenhum prazer ali alcançado pela masturbação. Por isso, tanto o homem quanto a mulher, eles ficam mais tempo friccionando tanto o órgão genital masculino ou feminino para que esse prazer seja alcançado. Por quê? Porque não tem esses hormônios sendo gerados. Esse hormônio da ocitocina, que nós já fizemos até um vídeo no nosso canal falando sobre ele só é gerado através de um ato de amor, de afeto, através do abraço, através de uma relação sexual a dois. Caso contrário, ele não é gerado dentro do corpo. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Para nós que somos cristãos, a masturbação ela é pecado. Por quê? Porque nós desejamos outra pessoa. Vamos ver o que está dizendo lá em Mateus 5, 28? Ele diz assim para nós: E porém vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já comete adultério com ela no coração. Isso também serve para a mulher. Toda mulher que olhar para outra pessoa desejando já comete aqui um adultério no coração. Então, no caso, quando nós estamos, mulheres solteiras, no ato da masturbação, pensando em outra pessoa, está fornicando. Quando uma mulher casada está se masturbando, pensando em outra pessoa, está no pecado, está adulterando, né? Porque vamos concordar aqui que ninguém se masturba pensando no sapato, ou na bolsa que vai comprar, ou no perfume, não é verdade? Nós vamos pensar em alguém, né? Ou que seja uma pessoa imaginária, ou que seja uma pessoa que foi vista num vídeo, né? Mas nunca nós vamos pensar, por exemplo, se somos casadas, vamos pensar no nosso marido. Se somos solteiras, vamos pensar naquilo que vamos comprar. Não vai acontecer isso, né? E a gente fala com propriedade, né? Eu me recordo também que eu já vivi uma situação dessa. Então, o importante nisso aqui é entender que o quê? Eu vou desagradar o coração de Deus. Se eu estou olhando, se eu estou desejando aquela pessoa, eu estou desagradando a Deus. Gina, mas o que fazer para que eu não caia mais na tentação da masturbação? Nós fizemos um vídeo que está lá no nosso canal também. 3 dicas de como vencer a masturbação. E lá eu dei algumas dicas que como você pode vencer essa masturbação. Primeiro que você tem que ser determinada, né? Falar, olha, isso aqui me faz mal, eu não quero mais na minha vida. E depois você tem que lembrar que também você é carne, você é ser humano. Então você não adianta cuidar só do seu lado espiritual, esquecendo que você tem um corpo e que você precisa gastar a adrenalina do seu corpo. Então inclua na sua rotina exercícios físicos, caminhadas, algo que te dê prazer, estar mais tempo com amigos, algo que te faça bem. E assista esse vídeo no nosso canal também. E o tempo todo, amadas, eu não posso deixar de falar isso. Às vezes pode ser que fique meio repetitivo ou um pouquinho repetitivo, mas a oração ela faz efeito. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Assim que eu comecei a servir o Senhor, eu fui servir no ministério de intercessão. E para quem conhece esse ministério, é um ministério de muitas lutas, né? Só que também é um ministério de muito jejum e oração. E hoje eu consigo entender que Deus ele me direcionou naquele ministério porque eu teria que ter muita reverência ao Senhor. Então eu jejuava muito. Era um tempo de muito jejum, para que eu pudesse estar firme e não cair em tentação.
E é viver o só por hoje. Até hoje, eu também me policio. Por mais que eu seja uma mulher casada, né, tem muitas coisas que podem me trazer gatilhos na mente. Né? E algo muito importante é sempre você abrir com uma pessoa de confiança. Então, por exemplo, eu e meu marido, nós sempre vamos compartilhar aquilo que nós estamos sentindo, porque nós vamos orar um pelos outros. E claro, tem outras pessoas que oram por nós também, e nós precisamos em todo tempo ser acompanhados, declarar essa dependência em Deus. E a oração, como eu falei, ela faz um efeito no nosso interior e um efeito para aquela pessoa que está recebendo também. Sabe, isso é comprovado cientificamente. A meditação na palavra, já falei nos outros vídeos aqui, né, que o efeito da pornografia na nossa mente, ela cai para 61% quando você medita de 4 a mais vezes na semana. Entende o poder da palavra e o poder da oração? Senão Jesus não falaria para nós quando ele estava lá no Getsêmani: vigie e ore, para que não caia em tentação. A tentação ela virá. A tentação, ela é fato, ela vai existir. Mas se você vigiar e se você orar, se você evitar o mal, não tem por que ela fazer parte da sua vida. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Mas se nós desistirmos, ele vai fugir. Então, o que eu quero te convidar nessa aula aqui sobre a masturbação, que você tem como renunciar sim. Você tem como ser forte sim. E esperar no Senhor para que tudo aconteça na sua vida. De repente você é solteira e você está falando: Edna, mas poxa, eu estou esperando a pessoa certa. Glória a Deus por isso. Eu esperei 8 anos a pessoa certa e não caí. Não é que eu estou me vangloriando por isso, mas é por isso que eu dei esse relato aqui desse ministério que eu fiz parte na intercessão. Eu buscava todos os dias, jejuava e orava porque eu queria agradar o coração de Deus. Então eu quero te convidar a fazer isso também. Ore, jejue, se fortaleça no Senhor. Para você que é casada, nós fizemos um vídeo também no canal falando sobre desbravar a terra. Em vez de você se tocar, porque o teu marido não está conseguindo saciar esse prazer, porque quando você é casado e você se masturba, você está dizendo para o seu marido, involuntariamente, né? Porque você não vai dizer na cara dele, mas o que você está dizendo para ele é o quê? Você não consegue realizar os meus desejos, você não consegue satisfazer os meus desejos. Então, o que eu quero te convidar, ensina a ele como deslizar a mão dele no seu corpo para que você sinta esse desejo, para que você sinta esse prazer, para que seus desejos sejam saciados. Porque muitas vezes nós pensamos que é somente a chegada, né, no orgasmo, mas nós esquecemos que o caminho durante a viagem ele é muito importante. Isso mesmo. Pensa numa situação aqui, vamos colocar uma situação aqui, né, uma analogia. Quando você vai fazer uma viagem, você vai para um determinado local. Se você vai de carro, ou vai de ônibus, ou avião não, porque a gente só vai ver as nuvens, não é verdade? Mas se você vai de carro, você não gosta de olhar as paisagens? Você não se delicia naquelas paisagens? Nós mulheres somos a mesma coisa. Quando nós estamos num ato sexual, nós vamos participar ali do começo de uma viagem. Então você vai ver as imagens que tem no caminho, as paisagens, né? Você vai se deliciar naquela viagem, para depois chegar no local, para depois se sentir realizada lá no local. Mesmo que você não chegue no orgasmo naquele momento, sabendo que a mulher ela tem múltiplos orgasmos ali durante uma relação sexual, mas mesmo que você não chegue naquele êxtase total, mas a viagem que você vai percorrer numa relação sexual, ela tem muito mais poder, muito mais valor, muito mais satisfação do que você ter um orgasmo ali de pequenos segundos, né? Então, faça isso. Como mulher, desbrave a terra no corpo do seu marido, ensine ele a desbravar a terra no teu corpo, né? Leia o livro de Cantares juntos, para que vocês possam se sentir realizados. Amém? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema também, você pode mandar no nosso WhatsApp, você pode me chamar no particular ou de repente
né, mandar um e-mail também. Nós vamos deixar aqui todos os endereços certinho para que nós possamos esclarecer essas dúvidas. E eu creio que o Senhor vai te sustentar, te permanecer ali firme e forte na presença dele, para que você vença esse mal. Se você é solteira, que você espere o tempo determinado para que você encontre a pessoa certa, sendo você também a pessoa certa, a pessoa ideal, porque muitas vezes nós queremos o homem certo, o homem perfeito, né? Um homem de Deus, mas nós estamos sendo uma mulher de Deus. E você que é casada, que você parta de você uma nova restauração no seu casamento. Peça para que Deus te dê estratégias, peça para que Deus mostre para você novas ferramentas para que você reconquiste ali o seu marido e ele também te reconquiste e vocês descubram novos prazeres juntos, lendo o livro de Cantares, começando juntos aí nessa jornada e vocês se sintam realizados um com o outro. E eu te vejo aqui na próxima aula. Até lá!